Antes de entendermos como era a China socialista, mostraremos aqui como que foi o pontapé inicial de tudo, a Revolução Chinesa. Para entendermos essa revolução, deveremos nos voltar para a situação da China no século XIX. Naquele período, o país sofreu com a dominação imperialista promovida pelas nações capitalistas europeias, principalmente da Inglaterra. Nas primeiras décadas do século XX, a população chinesa passava por intensas dificuldades econômicas, que pioraram drasticamente as condições de vida do povo chinês. Mediante um movimento contra a presença estrangeira no país, a dinastia Manchu deu fim ao governo imperial e criou um novo governo, a República da China. Mesmo com tal mudança, ainda em 1915, o país foi invadido e politicamente dominado pelo governo japonês. Invasão essa que os japoneses cometeram várias atrocidades no povo chinês, com exploração, dominação e assassinatos. Insatisfeitos com a dominação nipônica, uma grande mobilização política do povo chinês promoveu em 1921 a criação do Partido Comunista Chinês. Em virtude de seu apelo popular, o novo partido foi visto como uma ameaça à ordem governamental e, por isso, seus líderes e participantes passaram a ser perseguidos pelas autoridades governamentais da China. Impedidos de participarem das questões políticas da China, os comunistas, sob a liderança de Mao Tse-tung, começaram a mobilizar as populações camponesas, atraídas pela presença do uso coletivo das terras e a criação de um sistema político igualitário. Contando com o apoio dos camponeses, Mao Tse-tung criou o Exército Vermelho, que entre os anos 30 e 40 lutou contra o governo chinês. Após esse período de batalha, os comunistas dominaram Pequim e em 1949, Mao Tse-tung, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, foi aclamado como novo líder da República Popular da China, inicialmente apoiado pelo governo socialista soviético. A partir de 1949, a história do país sofreu uma forte mudança. Foi quando Mao Tse-tung, em discurso feito durante a proclamação da República, afirmou que o povo chinês se levantou, ninguém nos insultará novamente. Enquanto isso, na Ilha Formosa, se refugiaram os nacionalistas membros do Kuomintang, comandados por Chiang Kai-shek, e fundaram a República da China Nacionalista, também conhecida como Taiwan. Implantou-se inicialmente na China revolucionária um sentimento político centralizado no poder do Partido Comunista Chinês, seguindo a ideologia marxista-leninista da antiga União Soviética. Somente após a Revolução é que a China reiniciou seu conturbado processo de industrialização. O novo governo adotou medidas drásticas, como a nacionalização das indústrias e a reforma agrária, para enfrentar as dificuldades econômicas que ressurgiram com a Guerra da Coreia em 1950. Em 1955 foram organizadas 1 milhão de cooperativas no campo, acelerando assim a coletivização da agricultura. Com as reformas socialistas que houve, a produtividade industrial cresceu, o que não aconteceu com o salário dos trabalhadores, que aumentavam muito pouco. Com as principais ameaças do socialismo ao governo do Partido Comunista, Mao Tse-tung proclamou a liberalização interna, permitindo diferentes pensamentos políticos no país. Com as críticas ao seu governo crescendo, houve uma reação por parte desta, com uma campanha antidireitista que levou milhares de pessoas à prisão e execuções. Em agosto de 1957, o Partido Comunista Chinês implantou um programa de reforma chamado Grande Salto para a Frente, que visava deslocar subsídios econômicos para a agricultura, confirmando o predomínio da base camponesa do socialismo chinês. Boa parte da população se mobilizou, tendo a participação de intelectuais e estudantes, que foram trabalhar no campo. Houve um crescimento da população rural, juntamente com muitas dificuldades que os obrigaram a mudar de rumo.
O desastre econômico e social provocado pelo grande salto para a frente gerou conflitos internos contra o Partido Comunista, abrindo caminho para a perda de poder de Mao Tse-tung. Durante algum tempo, o Estado chinês ficou nas mãos do vice-presidente Liu Shaixi, do primeiro-ministro Zhou Enlai e do dirigente partidário Deng Xiaoping. Estes tentaram reavivar alguns princípios do sistema capitalista, como, por exemplo, recompensas por esforços de trabalho. Entretanto, Mao Tse-tung não perdeu o poder por completo, já que tinha o apoio dos militares e de algumas organizações políticas. Ele começou um programa de educação para converter todos os soldados em comunistas fiéis e obedientes ao seu partido, além de promover transferência do controle da revolução para os camponeses e operários sob a coordenação de seu partido, dizendo pretender a igualdade absoluta. Iniciava-se, pois, a Revolução Cultural na China. Burocratas, políticos, militares e cidadãos comuns foram atingidos por uma onda repressiva. O país virou palco de muitos assassinatos cruéis, onde milhões de pessoas morreram de exaustão, fome ou vítimas de abusos mortais das autoridades, lideradas pelo Partido Comunista Chinês. A esposa de Mao Tse-tung, Jiang Qing, foi chamada ditadora cultural. Ela passou a exercer domínio absoluto sobre o que podia ser escrito, pintado, editado, cantado e exibido nos teatros e cinemas. Foram fechados cursos universitários e banidos para o campo muitos dos profissionais da educação e das artes. Os jovens foram dispensados das aulas e o Estado forneceu alimento, transporte e alojamento para que eles percorressem o país, como militantes do Partido Comunista. Eles usavam uma braçadeira vermelha em um dos braços, formando a Guarda Vermelha, que era constituída de milhões de jovens. Sua base doutrinária era o Livro Vermelho de Mao Tse-tung. O objetivo dessa guarda era coagir e repreender os direitistas, burgueses, burocratas e todos que adotassem os moldes ocidentais de comportamentos, chegando até a executá-lo por resistirem a essa doutrinação. A Guarda Vermelha cometeu muitas atrocidades e espalhou o terror pela China. Conflitos foram ocasionados em grandes proporções, envolvendo a população e os militantes da Guarda. Nos anos 70, a desordem provocada pela Guarda Vermelha trouxe problemas políticos para Mao Tse-tung, que foi criticado devido ao caos sociopolítico no país. Mao ordenou, portanto, o desmonte da Guarda Vermelha e a dispersão de 18 milhões de jovens militantes da mesma. Aos poucos foi reconhecendo a necessidade do Estado chinês de contar com cientistas, técnicos especializados, administradores, educadores, os quais estavam exilados. A Revolução Cultural terminou oficialmente em 1976, ano em que Mao Tse-tung morreu aos 92 anos.